As experiências de vida, a paixão pelo ensino e pela advocacia e a visão humana de um dos nomes mais respeitados no direito em Santa Maria. Nessa edição do Persona Entrevista, a gente te apresenta Marcelo Lugo, uma persona que tem a trajetória marcada não só pela excelência em seu escritório, mas também por uma intensa e dedicada atuação em nossa sociedade. Marcelo, teu pai, ele é uma grande inspiração para ti. De que forma tu acha que ele te influenciou na escolha da profissão? A lembrança que eu tenho do pai, quando ele passou no concurso, tudo, o escritório dele era o cheiro do livro. A biblioteca dele era uma biblioteca aquelas bem antigas, sabe, toda de madeira, com os livros que iam do chão ao teto. E aquele cheiro, quando eu entrava no escritório, tinha aquele cheiro de livros que hoje em dia a gente não tem mais, sabe? Então isso é uma coisa que eu ficava mexendo naqueles livros, não sabia nem ler, mas ficava folheando aqueles livros ali. E eu via o pai sempre em movimento, as pessoas iam lá, por exemplo, as polícias iam lá na casa do pai, eu via aquele movimento ali, sem entender o que era. Quando eu comecei a ter discernimento, entendendo, eu comecei a ver o que ele fazia, qual era a profissão dele e o que a profissão dele desempenhava. Foi que começou a me chamar a atenção pela área do direito em si. Não pela magistratura, mas pela área do direito e o que o direito ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa e também alterar e mudar a sociedade. Então foi um dos pontos que acabou me chamando a atenção para eu começar a escolher o curso de direito, né? Fazer direito foi uma paixão para ti? Inicialmente não, inicialmente não. Filhinho de peixe, peixinho é, por mais que o direito, eu sempre tive ligado ao direito. Os amigos do meu pai, as pessoas com quem eu convivi, amigos de infância que eu tive, todos eram ou filhos de promotor, filho de magistrado, então eu sempre fui ligado nessa parte. Quem atua no direito está em constante atualização, né? Tu fala da tua recordação dos livros. Que especializações tu buscou na vida para te diferenciar no mercado? Um grande marco para mim foi a Faculdade Palotina, quando eu comecei a dar aula e eu assumi a coordenação do Núcleo de Prática Jurídica. Nós éramos o único curso, na verdade, que atuava em todas as áreas. Porque eu fazia questão que os alunos vivenciassem todas as áreas, trabalhista, criminal, civil e família. Diferente de algumas faculdades que só atuam na parte familiar e civil. Eu fazia questão que o aluno passasse por todas essas demandas. Então eu me senti obrigado a eu estudar um pouco de cada para poder atender a demanda que nos era trazida. E no núcleo, como nós atuávamos gratuitamente para as pessoas que tinham uma renda familiar de até 3 salários, então nós éramos obrigados a saber um pouco de tudo. Eu faço questão e digo que qualquer advogado deveria retornar a um núcleo de prática para esquecer um pouco a questão financeira e voltar ao lado pessoal e ver a força que o advogado tem em ajudar as pessoas. Sabe? Muitas vezes, muitos advogados, não digo muitos, mas alguns profissionais, quando enxergam um cliente, enxergam um cifrão, sabe? Sem entender a história por trás, o que buscou aquela pessoa vir o profissional. Sabe? Nós somos de psicólogo, a primeira coisa que nós temos é conversar e entender o que acontece com a pessoa que nos buscou. Sabe? O que as necessidades dela, muitas vezes o que ela quer é apenas conversar conosco. Não querem processo, não querem nada, querem simplesmente que alguém os escute. Então isso, o núcleo de prática da FAPAS, que eu fiquei 8 anos coordenando, para mim foi um grande aprendizado, que eu consegui literalmente tirar o aspecto financeiro de lado e ver a necessidade e a carência que as pessoas têm de um bom profissional, ou de um profissional que se interesse mesmo pela situação delas, né? Esse saber um pouco de tudo ao qual tu te refere, tu acredita que seja uma característica essencial para um bom profissional? Hoje em dia, sim, mas não tem como um advogado jogar em todas as áreas. Ele tem que acabar especializando numa área, porque senão não vai conseguir. O direito ele é muito específico e muito amplo.
Tem determinadas nuances que não tem como um advogado ter conhecimento se ele não for especializado em determinada área. Um advogado criminalista, ele não tem como lidar no previdenciário, são áreas extremamente diferentes. Assim como um advogado de família, não tem como lidar na parte trabalhista. Até ele pode ter noções, mas as especificidades, as especificações de cada área, ele vai ter que acabar especializando. Como é o nosso escritório. Eu atuo em uma determinada área, mas eu tenho profissionais que atuam em outras áreas, o que para nós é muito bom. Tu te refere ao teu escritório como um celeiro de talentos e tu promove, né, que o pessoal saiba um pouquinho de tudo também, para que vocês consigam atender uma gama ainda maior de pessoas. Exatamente. Meu escritório inicialmente é um laboratório, tá? Que sempre meu sonho sempre foi esse, eu ter um escritório que eu pudesse receber os profissionais que estão iniciando na área, que estão começando, que não têm oportunidade de iniciar ou não têm condições financeiras. Tá? Então sempre isso daí, o núcleo que me chamou, e eu vi a necessidade, e na época quando eu atuei também como na diretoria da OAB, eu via os advogados que recém estavam começando, recém tinham na carteira da OAB, não tinham oportunidade, não tinham questões financeiras, renda para iniciar um escritório. Então eu uni o útil ao agradável, a possibilidade de ter um escritório receber profissionais das diversas áreas que queiram crescer e aprender e, claro, buscar depois alçar seus próprios voos, né? A gente conhecendo o espaço físico do escritório, vê a tua preocupação também para que os profissionais tenham um ambiente de trabalho qualificado, que eles não venham só trabalhar, mas que também eles tenham um espaço para seguir estudando. Exatamente. Nós temos uma sala de reuniões onde eu tenho alguns profissionais, alguns ex-alunos meus e alguns conhecidos que vêm aqui e utilizam a nossa sala para poder estudar para o exame da ordem. Então, eu digo, para mim é um prazer que eu tenho. Não é só a parte profissional, aqui nós humanizamos pessoas, aqui eu procuro passar um pouco do aprendizado que eu tive com meu pai, que acredito que hoje em dia a gente nota que está em falta essa questão da pessoalidade, a questão da comunicação, a questão da solidariedade entre os profissionais, né? Marcelo, além de advogado e de professor, como tu comentou, tu também teve uma atuação muito forte frente a entidades de classe aqui em Santa Maria, como a OAB. Como é que tu avalia essa tua atuação profissional? Foi uma experiência muito boa. Atuei como tesoureiro, atuei como vice-presidente em 2013 como tesoureiro e no mandato de 2016 como vice-presidente. A gente nota, é muito bom ver o outro lado, porque hoje os advogados eles não se sentem um pouco desamparados com relação ao OAB. Isso é notório, não estou dizendo nada novo, mas dentro da OAB a gente vê a dificuldade que é em tentar dar o suporte que os advogados precisam. A comunicação com as demais entidades é muito delicada, então nós sempre buscamos esse contato com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria, com as Procuradorias, para tentar fazer com que as portas estivessem sempre abertas aos advogados. Tá? Mas foi uma experiência muito boa, teve seus altos e baixos, assim como em tudo, em qualquer, mas foi uma experiência muito gratificante, só tenho a agradecer o período que eu fiquei lá. O mundo passa constantemente por mudanças em todas as profissões, no direito não seria diferente. De que forma as tecnologias elas auxiliam no dia a dia de vocês? Elas otimizam o tempo, otimizam o espaço-tempo, porque hoje nós conseguimos fazer uma audiência aqui em Santa Maria, numa comarca em São Paulo, em qualquer lugar do país. Sabe? Isso é maravilhoso, a gente pode peticionar de casa, a gente não precisa sair correndo para 5h30, ter que largar um protocolo no fórum que fechava às 6, isso daí eu gostava disso daí, acredito que muitos advogados também ainda sentem falta, mas essa parte otimizou bastante, mas tem o seu ponto negativo, que é a questão da distância entre as pessoas. Já conversando com mais de um advogado, todos sentem falta de ir bater perna no fórum, de ir no balcão ser atendido. Isso daí, a tecnologia ela é boa, mas ela também acaba separando e afastando as pessoas. O que acaba, a comunicação entre elas acaba se tornando mais distante, né? Mais fria. E a persona Marcelo, está satisfeita com o patamar onde chegou?
Ainda não. Então, nós somos eternos satisfeitos, mas o que eu já conquistei, hoje eu sou muito feliz. Atingi grandes partes dos meus objetivos, principalmente esse de ter esse laboratório, de ter um escritório onde eu consiga ter vários profissionais para atuar em várias áreas. Aqui todos têm liberdade de atuar onde bem entenderem, cada um atua da forma como bem entender. Eu posso dizer que eu tenho hoje o escritório como eu sempre quis. A sintonia que nós temos com os profissionais, a fidelidade, a confiança que nós temos um com o outro, eu acho que é isso que faz um escritório, e é isso que faz a advocacia em si, ela ser o que é, né? Tu teve uma escola em casa com o teu pai? Tu te voltou à vida acadêmica, o teu escritório é cercado por outros profissionais. Que dica tu daria para quem está pensando em atuar na área do direito? Ótimo. Primeira coisa, não pense no dinheiro. Eu sei, é crucial, é fundamental, mas o dinheiro ele é consequência. Se a gente correr sempre atrás de um cliente buscando dinheiro, a gente nunca vai estar satisfeito. Realize primeiro a questão profissional do seu cliente, veja o que seu cliente quer, veja qual a necessidade dele e o dinheiro vem por conta. O teu nome e o escritório eles já são referência na cidade, mas como tu projeta o futuro dessa marca? Ampliar o escritório um pouco mais, para ter a possibilidade de atender mais profissionais. Não atender o número de clientes, é uma demanda boa, é tranquilo. Eu não almejo atender mais clientes, mas sim proporcionar que outros profissionais que estejam começando na área, que possam ter essa referência, possam ter esse conforto e se sentir acolhido nessa profissão que muitos profissionais acabam desistindo em virtude de não terem a oportunidade que deveriam. Excelentes profissionais, digo de passagem, excelentes profissionais que acabam se frustrando, né, pelo próprio mercado.